Eu queria ler com vocês uma palavra que se encontra no livro de Ageu. Ageu, capítulo 1. Glória a Deus. Ageu 1. Pode encontrar? Amém. Amém? Amém. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadate, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Comem, mas isso não chega a matar a sua fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte e tragam madeira, reconstruam o templo dele, me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito mais, o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. Por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos: por quê? O meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu retém o seu orvalho e a terra não produz o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o sol produz, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadate, sumo sacerdote, e todos os remanescentes do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Amém? Amém. Essa passagem, ela mexe muito com o meu coração, porque nós observamos, se você já leu o livro de Ageu, você sabe que Ageu vem para falar com o povo que voltou do cativeiro. Eles voltam do cativeiro e foi liberado 50.000 judeus para voltarem. E quando eles voltam com uma promessa de quê? De reconstrução do templo. Eles vêm com uma missão. Amém? Eles vêm sabendo o que eles têm que fazer. Porque Deus havia colocado algo do profeta, na boca do profeta. Ciro libera eles, e eles vêm para cá para reconstruir o templo do Senhor. Mas quando eles começam a reconstruir o templo do Senhor, começam a botar os alicerces, eles sofrem uma ameaça. E essa ameaça faz eles voltarem para trás naquilo que o Senhor falou com eles.
E quando eles voltam para trás, eles ficam 16 anos para voltar novamente a reconstruir a casa do Senhor. E eu, no meu coração, o Senhor ele começa a tecer algo no meu coração que esse texto não é diferente do que tem acontecido hoje. O Senhor ele coloca uma missão, um caminho, um objetivo, muitas das vezes no nosso coração, e nós deixamos por qualquer afronta, por qualquer coisa que acontece, os projetos do Senhor e recuamos naquilo que o Senhor quer que nós vamos em frente. Eles recuam no projeto do Senhor, no versículo 1. Esse recuo traz graves consequências para eles. Quando a gente recua daquilo que o Senhor quer fazer, há consequências graves na nossa vida. Você pode estar respirando, você pode estar andando, e muitas das vezes fica fora do propósito do Senhor. Nós temos que aprender uma coisa muito importante. Quando nós entramos na casa do Senhor, nós não entramos no âmbito natural, nós estamos no espiritual. Eita glória! Porque eu conheço pessoas, bispo, que acabam de ministrar a palavra, faz o povo sentir Deus, mas ele se sente bem no momento que ele está ali. Ele não leva nada daquilo para a vida dele pessoal. Meu Deus. Quando ele desce, a palavra dele, que ele acabou de pregar, ele desprega com as atitudes, com aquilo que fala, da forma que age. E esse povo havia recebido uma ordem. Vocês voltam e reconstruam a minha casa. Mas eles não dão ouvido àquilo que o Senhor diz. E eles recuam. E uma coisa que começa a tocar no meu coração é que, consequentemente, os judeus se tornaram espiritualmente apáticos das situações. Eles começaram a aceitar tudo que vinha de encontro à vida dele. Teu Deus é grande. Aleluia. Aleluia. Então você não pode ficar aceitando tudo que vem, paralisar, tentar te paralisar numa coisa que é uma verdade. Essa semana eu ouvi uma palavra muito poderosa e uma coisa que mexeu com o meu coração, bicho. A gente não pode falar da nossa visão com pessoas que só vivem momentos. Eita! É forte. Sabe? Se você tem uma visão, você não pode comentar com pessoas que vivem no momento. E aquelas pessoas ali botaram medo nele. Botaram algo assim, falou, se vocês fizerem, vai acontecer isso. E eles recuaram dentro daquilo, e ficaram apáticos. Aí vai dizer, como eu disse, passaram-se 16 anos, até que retornasse a construção da casa do Senhor. E aí então eles enviam o profeta Ageu e Zacarias para encorajar a recomeçar a obra do Senhor. Eu sei que nessa casa tem vindo palavras tremendas do teu coração. Às vezes as pessoas não entendem, falam assim, o bispo ele é muito duro, o pastor é muito duro, mas não é uma palavra para te desanimar, é uma exortação. Vocês entendem o que é uma exortação? Exortar é animar, é mostrar alguns pontos que precisam ser vistos na nossa vida. Algumas coisas, porque se você reclama, mas você não faz aquilo que o Senhor está te pedindo, como é que você vai querer receber do Senhor? Se você vive uma palavra de verdade, vive uma mentira, não adianta. Ele manda reconstruir o templo. Ele pede para a reconstrução, mas os judeus eles estavam apáticos. Vamos lá para o versículo 4. Ele vai dizer, porventura, é para os tempos que as habitais, as vossas casas forradas, enquanto a casa fica deserta. Irmão, isso aqui é profundo. Sabe por que é profundo, irmão? Nós estamos falando de um tempo natural, mas o Senhor está falando por nós de um tempo espiritual. Quem é o tempo do Espírito Santo? Eu e você. Às vezes nós se preocupamos muito por aquilo que está por fora e nos esquecemos de ser tratado por dentro.
O Senhor, a todo tempo que você vem aqui nessa casa, você vem falar com o Senhor quer tratar de dentro para fora para você. Eita! Aleluia! A gente, muitas das vezes, se importa muito com aquilo que a gente vê. Até o profeta Samuel se enganou. Porque Deus, ele não vê como eu e você vemos, ele vê de forma diferente. Ele vê o coração. Eu abro um parênteses aqui, ele pega um Paulo que caçava as pessoas, os cristãos, para matar, e faz dele o quê? Um evangelista, alguém que vá pregar a palavra dele. Irmão, fica arrepiado aqui. Isso que eu vou te falar, irmão, para você prestar atenção. Depois que Paulo, ele tem aquela visão, aquela luz, joga Paulo no chão, mesmo ele sentado, ele responde o Senhor. E ali na vida dele há uma mudança. A experiência que ele tem naquele lugar mudou a vida dele. A experiência que você teve com o Senhor tem que mudar a tua vida. Aleluia! E você vai ver no decorrer dos tempos, prisões, açoites, né? E muitas coisas aconteceram. E um dia ele pede para o rapaz trazer a capa dele, os livros dele, e foi preso porque livrou uma menina do espírito imundo. E naquele lugar, ali no calabouço, eu imagino que crente natural ia reclamar: eu fiz para tu, Jesus, e estou nessa situação. Eu fui lá, Jesus, e tu me deixa agora desempregado. Aí, papai. Senhor, eu fui atrás de tu e tu não abre a porta para mim. Mas ele fez o contrário, ele louva o Senhor. Sabe por quê? Porque toda vez que Paulo ele estava aflito, ele lembrava assim: eu tive um encontro com ele. Ele lembrava do que Deus tem feito na vida dele, porque ele não era ingrato, era muito forte. Isso que acontece na tua vida toda quarta-feira tem que te marcar, tem que ser muito forte. Aleluia! Aleluia! E esse povo, então, eles desistem daquilo que o Senhor mandou e falam: agora eu vou cuidar das minhas coisas. O externo está muito bonito. Casas estucadas, varanda, tudo perfeito. Mas o Senhor está perguntando assim: e aquilo que eu pedi para te fazer? Olha isso. E aquilo que eu pedi para você fazer? Os judeus que haviam voltado do cativeiro estavam ocupados com seus próprios interesses. Olha aí que palavra contemporânea, vida hoje. As pessoas estão interessadas nas coisas para elas. A irmã foi muito usada por Deus. Não é uma breganha. É pelo aquilo que o Senhor fez na sua vida e vai fazer e está fazendo. A gente se esquece muito rápido. Agora eu sou cristão, é só vitória, irmão, sai fora disso. É vitória, sim, é vitória quando você entende que dentro de uma grande luta o Senhor está te dando experiência tremenda para você crescer nele e ele te levar para diante. Tem muita gente ficando reprovada, pastor Bispo. Sabe por quê? Porque não entende, na prova para, na prova desanima, não consegue ouvir a voz do Senhor, porque vive no natural. O irmão tem um relógio bonito, eu quero também, mas nem tudo que ele tem, irmãos, eu também devo ter. Eita! Aleluia! E o quadro era caótico, eles faziam as coisas que só interessavam eles. E falavam assim: minha casa está bonita, Jesus está agindo. Nem tudo que está não, Jesus está no bem. Você tem que tomar cuidado com isso, tem que ter discernimento. Meu Deus. Eles passaram então a negligenciar a construção da casa do Senhor. Eles não deixavam o Senhor tocar no coração. Quem vai pregar hoje? Quem vai tocar? Quantas pessoas têm? Não dá não. Eles não deixavam a palavra entrar. Eles não deixavam Jesus construir alguma coisa que está sendo construída aqui com 6, com 5, com 4, com 3, com 1. Porque ele constrói da forma que ele quer. E a gente não entende. A gente acha que é no meio da multidão. Mas é no individual. Deus te chamou, irmão, nos chamou para ser uma voz, não é. A gente, muitas das vezes, a gente só replica o que ouve. A gente tem que começar a entender o que ele fala com a gente e fazer do jeito que ele manda. Eles estavam nesse problema. Eles começaram a negligenciar a construção da casa do Senhor. Deixa Jesus construir
de dentro para fora na tua vida. Meu Deus, que Tirar tudo aqui, toda tristeza, toda mágoa. Quando aqui dentro, Paulo, ele tinha um gato que arranhava dentro dele. Ele fazia, mas não entendia. Quando ele caiu diante do Senhor, ele entendeu. Isso tudo que eu aprendi era como esterco. coisa linda, meu pai. Ele muda a história do negócio porque ele entende. O Senhor tem que trazer entendimento para o nosso coração nessa noite. Não é para tu ficar aflito, não é para tu falar que é o lugar, não é para tu falar que é o vizinho, não. O Senhor está querendo tratar contigo. Sabe essa situação que tu quer que muda lá? Primeiro ele muda você para você entender o que você tem que fazer lá. Não tem situação, porque se assim você fala, se eu muda ele lá, você é egoísta. Perdão, pastor. Não. Deixa rasgo dentro. Você é egoísta porque primeiro tem que mudar você para você entender de que forma que tu vai agir lá. Se ele grita, o Senhor te dá entendimento, tu não grita mais. Porque tu entende de que forma você tem que lidar com a situação. O problema deles é que eles achavam que aquilo que todo mundo via era o que era bonito, mas Deus estava querendo trabalhar dentro. O Senhor está querendo trabalhar dentro. O Senhor está querendo mudar a nossa história. A casa deles, suas casas, elas achavam revestidas de madeira, cedro, ao passo que o tempo permanecia em um hino. O tempo passava e continuava a mesma história. Eu não consegui, me atrapalharam, a culpa é disso, a culpa é daquilo, mas o Senhor tem falado contigo o que tu tem que fazer. Olha aí, pai. De que forma que tu tem que agir. Essa construção, irmãos, é entre você e Ele. Eita glória! E às vezes nós ficamos achando, ficamos paralisados diante da situação, achando que alguém está atrapalhando. Até aquilo que você acha que as pessoas não deixaram você ir por inveja, é o Senhor te protegendo. Porque nem todo mundo, irmãos, que está no vale, eu prefiro estar no vale, levado pelo Espírito Santo, do que no pináculo pelo inimigo. Meu Deus. Então a gente tem que começar a entender isso. Ageu, então, ele mostra-lhes que a obra de Deus tem que ter toda a primazia. Tem que estar satisfeito de estar na casa do Senhor. Porque se tu tem um serviço, quem te deu? Foi Ele. Se tu está com saúde, quem te deu? Foi Ele. Se Ele te tirou da prova, quem te tirou? Foi Ele. Então eu tenho que entender isso. Eu tenho que guardar na minha memória que eu não sou nada sem Jesus. A gente acha, às vezes, a gente pensa assim, Jesus, se eu sair para, irmãos, ele bota outro. Melhor ainda. Não é verdade? O pastor da igreja que eu estou lá, do parente, ele faleceu. O outro saiu, esse entrou, faleceu, eu estou lá. E se eu sair, outro vem. Se ele sair, outro vem. Porque a obra não para. A gente tem um preciosinho e fala, não, irmão, seja usado pelo Senhor. É por aí. Sabe? A gente tem que ser usado pelo Senhor. É, Jesus. Então a gente vê que, da mesma forma que o reino de Deus e os interesses da causa do Mestre devem ser suprema prioridade em nossa vida. Nós temos que notar que o Senhor Jesus, Ele é zeloso pela sua casa. Quem é a casa do Senhor nessa noite? Eu e você. Aleluia. Tudo que Ele faz é bom. A gente tem que falar as coisas com entendimento. Bom, por quê, pastor? Mas eu estou num período, irmãos, aproveite esse período para falar para o Senhor, para entender a experiência que Ele está te dando. Jesus acaba, abro do parede, Jesus acaba de ser batizado. O céu se abre e vem uma voz. Aí está meu filho a quem me comprar. Não tinha curado ninguém ainda, mas Deus já via a conduta do coração dele. Eita, para salva. Depois de uma pomba forma do Espírito Santo. Aí quem não entende fala assim, se for no dia de hoje, ele falou comigo, como o pastor falou, me deu uma profecia. Irmão, quando você recebe uma profecia, você tem que prestar bem atenção que ele está te dando uma responsabilidade. Esse louvor que ela cantou, que o nosso irmão cantou, as palavras que ele falou de Gisel, é tudo uma profecia, uma responsabilidade para a gente. Não é palavras jogadas no vento, é algo que você tem que guardar e ficar sério. Falar, opa, isso aí é forte. Aí ele acaba de receber aquilo ali e fala, pai, agora onde eu vou? Cadê o tapete vermelho, o trono? Vamos acabar com isso logo. Tu já me deu a palavra, eu já sei o que vai acontecer. Ele fala, filho, deserto.
Eita glória! Deserto, meu filho. 40 dias, 40 dias. Deserto que tu vai entender que até no meu silêncio eu falo contigo. Eita. Glória. Mas ele não Pegou fala a visão. comigo, ele está falando contigo. Tu tem que entender isso, irmão. É por isso, irmão, que tem muita gente, mas muita, lá na igreja, puxa, muita gente, irmão, que tem 30, 40 anos de igreja e não consegue entender essas coisas. Porque não deixa Deus agir, porque acha que recebeu uma profecia é melhor. Não, irmão. O tempo de se cumprir, irmão, olha só, ele ficou 40 dias no deserto. Ainda veio o outro dar uma. É cutucada ainda. Ah, falou com ele assim, se tu é filho dele mesmo, transforma essa pedra Pão. em pão. O que ele diz? Nem só de pão liberar o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Ele não podia transformar? Deveria. Mas sabe por que ele não transformou? É porque essa geração não entende que ele podia transformar aquela pedra em pão, mas aquela pedra ia ter gosto de pão, mas peso de pedra. Meu Deus. Eita. Meu Eita, Deus. ei! Tem gente, irmão, que está querendo as coisas e está achando pesado. É porque Deus não quer que seja assim, xanabaçu. Não é Ai, desse jeito que papai. ele quer que seja feito, não é. Mas voltando aqui para Ageu, então, Jesus é zeloso pela casa e pela obra dele. Ele é zeloso. E não adianta. Vamos ler aqui o versículo de número 6. Olha só o que acontece quando tu não faz a obra de Deus. Olha só o que acontece quando você não deixa o tempo ser construído. Ele vai dizer: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos. Esse versículo 6, irmão, é o retrato exato desse tempo que a gente está vivendo. Fala-se que um Deus é grande, tão grande é meu Deus, e irmãos, e não consegue se saciar do Senhor. Não consegue se saciar do Senhor. Para se saciar tem que ter um jeitinho, alguma coisa que coloca na mão e diz: irmãos, creia no Senhor. Usa Hebreus 11:1 na tua vida. Firme fundamento. Se ele falar contigo assim: ô bispo, eu quero que tu faça o seguinte, hoje vai ser isso para a igreja ver. Não prega não. Anda daqui até lá, onde o irmão, como é que é seu nome, irmão? Quando? Fonseca está no alto. Mas, irmão, aceita o que ele falou Vai, com você? irmão, vai que ele está te mandando. A gente muitas das vezes, o Senhor fala, a gente ora, Senhor, eu quero ser usado. Aí quando ele começa a te usar, tu começa assim: mas será que é de Deus? Meu Deus, olha aí. Será que Deus ele quer isso? Acho que eu estou ficando meio doido. Irmão, você orou para aquilo acontecer. Creia no Senhor, irmão. Coisa linda. Tem que crer no Senhor, bicho. Tem que crer. Olha só, ele vai falando que ele não se farta, bebês, porém não saciais, vestimos, porém ninguém se aquece, e recebe o salário, e recebe um saco furado. Irmão, a pessoa funda no cartão de crédito. Deus proverá. Está endividado, irmão. O resto da vida. Está endividado, irmão. Meu Deus. O cara trabalha pra caramba. Quando recebe, o dinheiro dele já vai todo para lá e já tem que contar quanto mês que está sem dinheiro. Irmão, deixa o Senhor construir dentro do teu coração a direção que Ele quer que nós tomemos, irmão. Eita Deus. Senão a gente fica oprimido. Sabe? A gente começa lá, o Deus do bispo, do pastor ali, ele só age na vida dele, é porque ele está tomando a direção certa. Deus só age na vida do Fonseca, é porque ele está tomando a direção certa. Porque uma das coisas que ele tem que fazer é ser obediente à voz do Senhor, irmão. Aleluia. Sabe? Eu Tu vou ouviu abrir minha conversa, cara? eu vou abrir um parênteses aqui para você agora, aqui nesse momento. Vou abrir um parênteses para você. A Andressa, minha filha, tinha 23 anos. Conheci um rapaz na igreja, continuava. Eu falei com a Cida assim, filha, mãe sabe como é que é, né? Mas eu vi a menina, eu falei, Cida. E o rapaz lá tocando violão, sabe? Eu falei, esse cara. Aí teve uma conversa com a minha filha. Eu perguntei a ela primeiramente assim, filha, esse moço aí, ele estuda o quê?
Não, ele não estuda mais. Eu falei, ele trabalha? Também não. Ele veio e falou assim, queria namorar sua filha. Eu posso? Falei, não, agora não pode namorar. Não pode? 23 anos de maior, mas está debaixo da minha casa. Eita, Acabou, irmão. Meu Deus. Acabou, irmão. Desse jeito. Ah, tu é machista? Não. Ela fez besteira, eu coloquei ela no banco. A igreja não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Tem que ser a balança exata. Tem um problema lá, pastor? Fui na igreja, de corpo e falei, a Andresa está 3 meses no banco. Ninguém vai tocar o teclado. Se vir alguém, toca. Deixa parado. É desse jeito, papai. Hoje não, mano. Hoje está lá no Santa Teresa, está fazendo biomedicina, entendeu? Foi para frente. O rapaz que quer namorar, passa para lá e para cá com o neném no colo, com uma mulher, entendeu? Está empregado, não para em lugar nenhum. Isso é bom para mim, eu fico com cana dele, eu dou carona a ele, converso com ele, mas tem pessoa que não quer, irmão. Isso aí. Sabe? E eles achavam que tendo essas coisas, eu vou semear e vai colher. Não vai colher nada, irmão. Vou me fartar, não vai, irmão. Porque o único que sacia a gente é a presença do Senhor na vida do homem. Aleluia! Meu Deus. Nós temos que entender isso, e para mim não ficar toda a vida aqui, irmão, nós vamos para o versículo 12 e 13, onde o povo obedece à ordem de Deus. Eles obedecem à ordem de Deus porque eles entendem que aquele momento que eles estão vivendo parece até bom, mas eles sentem a necessidade de ver, de ter a direção do Senhor. Não é, irmão, porque você pode estar voando em tudo que você faz, e às vezes, muitas das vezes, você não entende aquilo que o Senhor fala contigo. Os consultórios, irmãos, eu tenho uma pessoa que é muito minha amiga, ela é psicóloga, um tanto de pessoas lá. Crente tem que ir no psicólogo? Tem sim, porque os médicos foram instituídos por Deus, sabe? Mas tem coisa, irmão, que Deus já falou com a gente, não vai, não faz, e a gente continua, sabe? Tem coisa, irmãos, que a gente não deve da pessoa, não é nosso, irmão. E a gente vive, muitas pessoas, ainda bem que aqui não, só lá no meu igreja, vive um evangelho emocional, sabe? Aquele evangelho emocional. O evangelho não é emoção, irmão. Meu Deus. Tem coisa que Deus está fazendo, que tu está vendo, é para crescimento. E às vezes tu vai lá e dá uma ajeitadinha, essa ajeitadinha está atrapalhando o jeito que o Senhor quer trabalhar. Então a gente tem que deixar o Senhor trabalhar. Ele veio com uma palavra, o bicho, para acertar o povo. E ele vai dizer, no 12, ele vai dizer que então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, o que eles fazem? Eles obedeceram à voz do Senhor. Olha o segredo aí. Obedeça à voz do Senhor. Eita Deus. Obedeça à voz do Senhor. Eu tive essa semana que passou agora, um rapaz que ficou perto de mim e falou assim, porque ultimamente, irmão, as pessoas elas vêm se aconselhar contigo lá no meu emprego, tá? Mas querendo que tu haja do jeito que ela quer, o coração dela tá. Da resposta Chegou dela, perto, né? chegou perto e falou assim, eu estou com ideia de largar a minha esposa. O que o senhor acha? Eu falei, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz. Sabe? O que a Bíblia diz, irmãos, a respeito disso? Falei com ele falou, eu falei, então, irmão, o irmão é da igreja, então continua orando pela tua esposa. E hoje, quando eu vinha para cá, desceu do carro e eu voltei para minha mulher, eu falei, não te falei. Glória a Deus. A gente é muito precipitado, aguenta a pressão, aguenta mais um pouquinho a pressão, sabe? Deixa ele construir algo bonito dentro de você. Eita glória! Te transformar de uma maneira que as pessoas continuam falando, mas é ele, mas é ela. Às vezes a gente se baseia naquilo que a gente tem, irmão, no externo, mas a gente tem que se basear com aquilo que o Senhor deu para a gente no interno. O Senhor tem que tentar purificar o nosso coração. E às vezes a gente não entende isso. Eu abro mais um parênteses aqui para me terminar. Um homem ouve falar assim, Jesus vai passar aí. Zaqueu.
ele sobe numa figueira brava. Uma figueira brava é uma figueira que dá um figo inferior, mas a figueira brava ela tem a raiz profunda. E ele sobe ali naquilo ali. O coração dele, irmãos, pulsa quando ele fala assim: Jesus vai passar, é agora que eu vou resolver a minha situação. Eita, aleluia. É isso aí. Coisa E linda. ele sobe, quando ele sobe por vontade própria, mas quando ele desce numa ordem do Senhor. Eita, aleluia. Olha aí, Glória papai. a Deus. A gente tem que aprender a se humilhar, a gente é muito mal entendido. Se humilhar é mostrar toda a dependência do Senhor. Ele desce alegre, ele chama pelo nome. Zaqueu desce depressa. Papai ali. Quer dizer que se Zaqueu vivesse no natural, ele ia subir muito e ia demorar a descer. Eita, Jesus, que coisa linda. É tempo, irmãos, descer. Eita, papai. Eita, aleluia. Eita, papai. Oh, Espírito Santo. E vai dizer, irmão, que ele se arrepende. Me ajuda aí. Vai dizer que ele se arrepende. Quando chega na casa Chega na casa dele. dele. O engraçado, bispo, que quando ele sobe, ninguém fala Não nada. fala nada. Mas quando ele desce, Eita! e Jesus está na casa Vai pra dele, casa todo dele. mundo começa a falar mal dele. Pegou a visão aí? Eita. Meu E Deus. quando ele está lá, irmão, a presença, o Senhor não fica perguntando assim. Não, né? Diz, o que tu fez? Não, ele mesmo se arrepende. Arrependimento é você falar antes de alguém saber, é você se arrepende porque o Espírito Santo te impulsiona. Ele fala: se eu roubei, se eu fiz, eu vou dar dobrado. Porque a presença do Senhor tem que trazer arrependimento. E arrependimento traz libertação. Aleluia. Sem arrependimento não tem libertação. Eu quero ser liberto, mas não falo com meu pai. Eu quero ser liberto, mas não falo com a minha irmã. Eu quero ser liberto, mas eu não gosto daquele povo. Quem falou que Jesus te chamou para isso? Ui. Deus. Olha aí, pai. E ali dentro daquilo ali acontece o quê? A família dele é mudada. Transformada. Então vamos deixar o Senhor mudar a gente? Eita. Eita, Aleluia. Eles aqui vai dizer ali no livro de Ageu que eles obedeceram à voz do Senhor. Eles obedeceram à voz do Senhor. E as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus enviara e temeu o povo diante do Senhor. A gente tem que entender que temer é uma coisa, temer é diferente. Quer ver uma coisa que faz eu temer? É cachorro. Eu vejo um cachorro de longe e já vou atravessando a rua e tudo, mas é uma coisa minha. Eu também sou assim. Ela vai exigir de mim. Mas quando você teme, você se aproxima. Uhum. Você se prostra, você quer estar junto. Porque o temor do Senhor é que traz sabedoria. Coisa linda, Jesus. E às vezes você está confundindo isso. Eu tenho medo, se você tem medo, você está se afastando. Não, vai em frente. Vai, deixa o Senhor trabalhar no teu coração, na tua mente, para que as coisas possam mudar realmente. E ele vai dizer no 13, eu sou convosco. Deus responde à obediência do seu povo e promete-lhe que estaria ao seu lado. A obediência traz o Senhor ao teu favor, dentro da tua casa, no teu problema, na tua situação financeira. Ele abre a porta, ele cura a ferida. Ele fortalece espiritualmente. A gente tem que entender que a ferida na alma, o Senhor quer sarar, mas ele deixa cicatriz. Lembra do tanque de Betesda? O tanque de Betesda é uma coisa extraordinária. No tanque de Betesda acontece o seguinte: Jesus, no meio de um montão de gente, ele tem uma ordem específica. Vai naquele de 38 anos. Ele pergunta para aquele homem qual é a situação dele. Ele inventa um montão de desculpas. Está parecido com alguém? Eita. Eita, aleluia. Que eu não tenho, que eu não faço. Ele perguntou o que ele queria. E aquele homem, então, ele, antes, vocês viram o texto lá, antes daquele homem ficar de pé, quando ele recebe uma palavra, ele já acreditava naquilo que o Senhor falava no coração. Primeiro ele acredita, depois ele fica de pé. Vou falar de novo. Primeiro ele acredita, depois ele fica de pé. Aleluia. Primeiro ele ouve, depois ele faz. Eita. Meu Deus. Aleluia. Então ele levanta dali.
E o Senhor deixa marcas. Eu falei de feridas e o Senhor, com cicatrizes na alma, Ele deixa marca. E essa marca, irmão, não é para te deixar desconfortável. É para te mostrar de onde Ele te tirou. Porque a gente tem mania, muitas das vezes, de esquecer o que Ele fez na nossa vida. Nós reclamamos no momento atual, mas fecha teu olho e lembra de onde Ele te tirou. Meu Deus, olha. Ele fala com aquele homem assim, ó, faz o seguinte então. Pega tua cama aí. tua cama, tua esteira, né? Bota debaixo do braço e vai embora. Por que ele faz isso? Para toda vez que ele começar a ficar assim, ó, minha perna é mais bonita do que outra, ele olhar para a esteira e falar, eu nem andava. Eita, Jesus! A marca aqui, ó. Eita! Ai, achou. Vou parar no meu braço aqui. Eita! A gente tem que entender isso, irmão. Eu deixo essa palavra para os irmãos. Meu Senhor. O Senhor fortaleceu, ajudou a levar o efeito da obra, porque quando tu obedece o Senhor, Ele dá a direção daquilo que tem que ser feito. Porque sem direção do Senhor é só força do nosso braço, é só enfado canseiro. Ele queria todo tempo mostrar para eles que direção, de que forma que seria feito, e queria transformar, através da obra que ele tinha na vida deles, a visão deles. Sem visão de Deus, irmão, É desse jeito. não adianta. E ele vai dizer que ele leva essa obra adiante, ele diz que está conosco, ele diz que tem uma grandiosa promessa para fazer na nossa vida. Eu creio nisso. Eu creio que nessa noite, através de louvores aqui, através do momento que vocês estavam orando aqui, o Senhor já tinha a resposta daquilo que nós precisávamos. Mas só, irmãos, que muitas das vezes nós... Isso acontece com o empresa. É só um culto de terça-feira, é a mesma coisa. Irmão, é nesse momento que o Senhor pode, ó, mudar a tua história. É desse jeito. Abraão, um dia ele recebe uma palavra do Senhor. Ele levanta todo animado. Deus vai falar comigo, vai me dar mais uma coisa. Ele falou, não, hoje eu quero. Para ver o que tu tem no coração. E o Senhor fala com ele assim, eu queria ter um filho. Ismael não, Isaac, teu sorriso. Eita! Tua alegria. Se arruma aí, se prepara que eu vou te mostrar o lugar. Ele chama o servo dele, arruma tudo e vai. E uma coisa que eu queria que você entendesse nessa noite, aquilo que o Senhor falou, muitas das vezes, é só para você. Ele chega, ele vê o lugar, fala, é aqui. Sobe no pé do monte, fala com as pessoas que estão querendo, fala, vocês ficam aqui que eu vou voltar. Porque nem todo mundo vai entender aquilo que o Senhor colocou no teu coração. E às vezes quer levar todo mundo contigo. Olha, Vou levar, não, é meu amigo, não, irmão. Quando o Senhor quer mudar a tua história, algumas pessoas vão ficar para trás. E como é que tu vai guardar essas pessoas? No coração e na mente. Aleluia. Aleluia. Não, mas eu quero levar, não. De repente, se ele leva, chega, nem sei o que acontece. Meu mestre está maluco, meu senhor está maluco, querendo matar o próprio filho. E nessa subida aí, vou terminar agora. E nessa subida aí, ele dá a lenha para o filho dele. E ele carrega o cutelo e o fogo, porque tem certas coisas que é responsabilidade tua. Eita! Meu Deus, olha aí. E ele continua subindo. E ele continua subindo. E ele vai subindo, subindo, subindo naquele lugar ali. E ele, em momento nenhum, ele reclama daquilo que o Senhor tem com ele. Mas o interessante é que quando ele chega lá, bota o filho dele em cima da pedra, e aparece lá o cordeiro, mas o interessante é que não apareceu, já estava lá, entendeu? É porque o Senhor, às vezes, ele quer ver interesse no teu coração para te mostrar algumas coisas. Eita. Já está lá. E ali o Senhor fala, não faça isso. E eu entendo uma coisa, entendimento meu, tá? Você pode eu entendo uma coisa, que Deus ele só fez isso tudo com ele, porque quando foi pedido, naquele momento, na tenda dele, ele já tinha sacrificado o filho dele no coração em volta de Deus. Meu Deus, olha aí. A gente tem que aprender isso. Quando Deus pedir uma coisa no teu coração, falar, já vou fazer. Não, mas tu vai fazer isso? Não, vou fazer.
Deus colocou no meu coração. Porque às vezes a gente deixa em cima da hora. Em cima da hora, irmão, Deus não resolve nada. Vamos colocar de pé, irmão, Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pode orar aqui? Pode. Senhor, nós te louvamos e bendizemos.